Muito bem, muito bem. Muito boa noite a todos, todas. Nós estamos aqui na nossa aula de Ciências da Religião e hoje eu tenho a alegria de estar com vocês no nosso seminário, primeiro seminário dessas turmas, né? Onde nós vamos conversar sobre as matrizes religiosas brasileiras, 3 delas apenas, né? E sobre a alteridade, a ética da alteridade. Nós já tivemos um panorama sobre cada uma delas, uma aula específica de cada, tivemos uma aula sobre alteridade, e nós separamos vocês em 3 grupos, né? Justamente para trabalhar 3 matrizes religiosas e como elas conversam, né, com a alteridade, certo? Hoje nós vamos assistir, ouvir, participar, juntamente com o primeiro grupo, que vai trabalhar a temática de religiões indígenas brasileiras, né? Ficaram com essa matriz religiosa e alteridade. O grupo é composto pela Bianca, a Paula, o Paulo e a Elisete. Então, só para nós organizarmos aqui a nossa aula, né? Ela está sendo gravada. Eles vão ter aqui 35 minutos, né, para fazer a exposição, certo? Depois, enquanto isso, se os demais alunos, se tiverem questões, se tiverem perguntas, anotem ou deixem no chat, aí o grupo não precisa resolver as perguntas durante a apresentação, tá? A gente deixa para resolver perguntas, etc., tirar dúvidas no final, beleza? Depois da apresentação, depois que vocês concluírem. Então, depois nós vamos ter um momentinho de perguntas e nós faremos algumas interações, ok? Então, por isso, eu vou deixar aberto a possibilidade de vocês ativarem os microfones para que o grupo ative ali da maneira como eles se organizaram. Por isso, quem não for do grupo que vai apresentar hoje, as perguntas, etc., por gentileza, coloquem no chat, ou se forem, acho melhor a gente organizar a pergunta em texto, tá? Fica mais fácil. Deixa eu só... Beleza. Então, é isso, tá? A gente vai manter os microfones com a possibilidade de reativação, mas, nesse momento, por respeito ao grupo, só o grupo vai fazer a ativação do microfone quando eles forem falar, beleza? Eles têm apresentação, eles vão ter ali 35 minutos, só estou falando novamente que o Ney entrou agora, vão ter 35 minutos para apresentar a exposição, para expor, né, o material deles. Depois nós vamos fazer perguntas e respostas, certo? Cuidado ali com as perguntas que vocês forem dizer, né? Eu falei para vocês, sem perguntas capciosas. Só perguntas interessantes, né? Talvez algum ponto que não tenha ficado claro, enfim. E vamos dar prioridade para as perguntas em texto no chat, ok? Então, vou diminuir a minha cara. A Bianca que vai entrar com os slides. Beleza, ó, já liberei a ativação de microfones. Enquanto isso, quero parabenizar vocês aí por aceitarem, né? Veio essa demanda até a partir dos próprios alunos. Eu acho bacana a gente ter uma dinâmica diferente de vez em quando, não fico só eu falando, né? A gente vai olhando de outra forma. Onde é o Bianca? Se quiser me enviar, eu posso subir ele aqui. Se quiser me enviar no WhatsApp. Quando você sobe, você consegue passar os slides. Mas se tiver... Tô Pode entrando falar. aqui. Ah, tá. Não, se tiver ruim, você me encaminha e eu passo por aqui. Não tem problema, não. O Paulo até
Foi lá no barbeiro, cara, fez o risquinho. O cara investiu. Ô, Bianca, se quiser me enviar, eu passo que vou passando para vocês. Eu acho que vai passar, tá entrando. Tá entrando? Tá falando que tá entrando, né? Então, deixa eu ver, gente. E a gente acabou de testar, hein? É. Ah, vou enviar, tá demorando demais. Tá. Tô tentando ver aqui se tem algum, sei lá, algum bloqueio ativado. Vou mandar aqui no Zap, esse trem tá muito enrolado. Beleza. Ainda não chegou para mim, tá? Agora vai. Agora vai? Tá indo. Ah, tá. Tô baixando. Vê se abre. Ai, gente. Abriu, peraí. Deixa eu abrir. Beleza. Peraí. Vou exportar como PDF que é mais fácil. Não tem animação, né? Não. Ah, então tá. Beleza, vou colocar aqui. Aí eu vou ficar no mudo aqui. Na hora que for para passar, vocês podem me avisar. Os slides, sem ser o primeiro, né? Que tem os nomes, o 2 e o 3 é da Paula. Aí depois cada um de nós fica com um. Tranquilo, aí fica na divisão de vocês. Eu vou colocar aqui o nosso tempo, tá? Aí quando tiver faltando aí uns 10 minutinhos eu aviso, depois quando faltar mais 5. Pode ficar à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Pantini. Eu estou com o grupo do Paulo, da Bianca e da Elisete. A gente está falando sobre as religiões indígenas brasileiras e alteridade. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, eu vou ficar com a introdução. Eu vou iniciar. As religiões indígenas brasileiras, como alguns sabem,
constituem um conjunto diverso e profundamente enraizado de práticas espirituais, visões de mundo e rituais que expressam a forma como os povos originários do Brasil compreendem e se relacionam com o universo. Eu acredito que até aí alguns saibam. Compreender essas religiões exige mais do que apenas uma descrição de mitos ou cerimônias. Exige uma escuta atenta, uma disposição para reconhecer outros modos de existência e uma abertura para o diálogo intercultural. Desculpa. Nesse sentido, a noção de alteridade torna-se essencial. A alteridade, no contexto antropológico e filosófico, refere-se à capacidade de reconhecer o outro em sua diferença, sem reduzi-lo aos próprios parâmetros culturais, morais ou religiosos. Aplicada ao estudo das religiões indígenas, a alteridade nos convida a abandonar olhares etnocêntricos, que julgam o mundo a partir de uma única perspectiva, geralmente ocidental e cristã, e a valorizar os sistemas simbólicos e espirituais indígenas como forma legítima de interpretar e viver o mundo. Isso inclui reconhecer que, para muitos povos indígenas, não há separação entre o sagrado e o cotidiano, entre o ser humano e a natureza, entre o visível e o invisível. Alguém queria falar? Vou entender isso como não. As cosmologias indígenas frequentemente envolvem uma forte relação com os Paula, espíritos da floresta. desculpa, a Oi. hora que vocês quiserem que passe o slide, vocês me avisam, tá? Sem pressa, peraí, daqui a pouco eu vou iniciar um tema e o senhor passa, pode ser? Claro, fica à vontade. Só me avisa que eu, às vezes já era Eu para vou dar passar, um eu não tô joinha. sabendo. Vou dar um joinha para o senhor. Visível e invisível. As cosmologias, pode passar, tá? As cosmologias indígenas frequentemente envolvem uma forte relação com os espíritos da floresta, dos rios, dos animais e dos ancestrais. Os rituais não são apenas celebrações religiosas, mas também práticas de cura, de conexão com o ambiente. Cada povo, como os Yanomami, os Guarani, os Tigunã, os Cachimauá, entre tantos outros, possuem suas próprias narrativas místicas, pajés ou xamãs, cantos e danças cerimoniais, demonstrando a imensa riqueza cultural e espiritual existente no território brasileiro. E se vocês me permitem, eu vou concluir, inclusive, isso com alguns tópicos, eu diria, sobre esses povos. Iniciando com os Ticunã. Bom, eles basicamente fazem todos parte do xamanismo, acredito que todos saibam, e as crenças dos Ticunã, eles acreditam em uma multiplicidade de espíritos que habitam a natureza, rios, florestas, animais, enfim, e influenciam a vida humana. A figura que eles acreditam, figura importante no caso, é o... Eu vou falar provavelmente errado, tá? Eu não consegui encontrar uma pronúncia boa, que é os Ioi e Ipi, que são irmãos gêmeos mitológicos que criaram muitos elementos do mundo. O principal ritual deles que eu encontrei é a festa da Moça Nova, que marca o rito de passagem das meninas para a vida adulta. Eu achei isso interessante. Agora eu vou falar sobre os Guarani, que é o segundo. Na crença deles é a mitologia própria e forte relação com o Tecoporã, que é modo de vida ideal. Aí eles acreditam em Yanderu, que é Deus Criador, e em outros seres sagrados. Buscam a terra sem mal, um lugar sagrado onde reina a harmonia, que eu acho bem interessante. Os rituais deles são cânticos sagrados, no caso rezas, danças e uso de petinguá,
que é um cachimbo cerimonial. Enfim, eu acho interessante também. Agora, terceiro, Yanomami, que é outro grupo. Eles também, ou eles acreditam, não, peraí, que eu me confundi. Os xamãs se comunicam com os espíritos, né? Isso que eles acreditam, que é Chapiripê, acho que é esse o nome, que influenciam a saúde, caça e equilíbrio cósmico. O ritual é o uso do pó Peraí, que essa palavra é complicada para mim. Alucinógeno. Aqui, tá escrito. Me perdi. E a Koana, para entrar em transe e se conectar com os espíritos. Aí tem o quarto, que é o Kashinawa, ou Hunikui. Tá escrito assim, se é assim é outros 500. Aí eles acreditam que tudo tem espírito, plantas, animais, rios, enfim, os pajés se comunicam com os espíritos e curam doenças espirituais. É quase uma regra. Eles fazem uso de plantas medicinais como Nishipae e cânticos e pinturas corporais com significado espiritual. Basicamente isso. Continuando, historicamente, no entanto, essas religiões foram invisibilizadas ou combatidas por forças colonizadoras, missionárias e até políticas, sendo tratadas muitas vezes como crenças inferiores ou superstições. Esse pensamento reforça a importância de estudar essas espiritualidades, não apenas como um exercício acadêmico, mas como um gosto, um gesto de reconhecimento da dignidade e da resistência dos povos indígenas. Passo para Bianca. É para Bianca? Não, é para o Paulo. Eu me confundi. Desculpa. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo, faço parte do grupo sobre religiões indígenas brasileiras, né? E alteridade, junto com a Paula, com a Bianca e com a Elis. Eu vou estar desenvolvendo aqui um pouco o conceito com vocês. Eu queria ressaltar que eu vou focar em dois pontos que eu acho bem importantes, né? O primeiro vai ser religião, até porque é o proposto mesmo pelo tema. E o segundo, que vai ser bem breve, só para dar uma contextualizada, vai ser geografia, porque eu acho que não tem como falar de religião sem geografia, ajuda demais. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar uma desenvolvida básica aqui com vocês e depois eu desenvolvo de forma mais abrangente. Mesmo com todas as perseguições, intolerâncias e dificuldades em geral, os povos indígenas se mantêm vivos com seus ritos, práticas e crenças até hoje. Mas afinal, quais ritos, práticas e crenças seriam essas? Os povos Guarani, que vivem no sul do Brasil, por exemplo, mantêm seus ritos em diversas ocasiões e momentos que incluem cânticos, rezas, danças e uso de elementos da natureza. Já os povos indígenas do Rio de Janeiro, ou cariocas, que inclusive é uma palavra de origem indígena também, algumas pessoas até afirmam que, dentre os ritos dos tupinambás, que são uma tribo do Rio de Janeiro, cometiam antropofagismo e coisas do tipo, coisas afirmadas por alguns jornalistas, colunistas, escritores. Eu achei um exemplo que é o Pedro Doria, que eu acho que é o mais famoso para quem tiver interesse em pesquisar. E, enfim, dando continuidade. Temos ainda, por exemplo, a tribo Rinicuim ou Caxinauá, que habita o estado do Acre e sul do Amazonas na fronteira com o Peru, que é conhecida pelos grafismos, né? A palavra indígena que eles utilizam para isso é Kene, ou traduzindo para o português seria desenho verdadeiro, que são pinturas corporais. Eles também são característicos pelo chá de ayahuasca, que é uma bebida enteógena. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que
pertence ao Santo Daime, né, que é uma religião brasileira também, e faz uso dessa substância, uma substância psicotrópica feita basicamente de um cipó específico amazônico. Não alucinógeno, é psicotrópico, mas, enfim, é tudo ritualístico. Vou desenvolver um pouquinho mais para frente. A gente vai ver que tem outras coisas além do chá de ayahuasca que eles usam também para se comunicar com o mundo espiritual. Enfim, antes de dar continuidade, eu queria deixar uma coisa ressaltada também. Sobre a diversidade e a alteridade, a gente precisa entender que alguns povos têm crenças diferentes, ou pelo menos nomes diferentes. Por exemplo, os Liocunas acreditam em um Andi, que é o Deus que criou 3 seres, sendo um deles a representação das coisas boas do mundo e os outros 2 a representação das coisas ruins. A gente tem, por exemplo, Yanomami, por exemplo, como eu falei, que são do Rio de Janeiro, cariocas, é o Mamã, é a entidade que organiza e cria o mundo. Já para a maioria, no caso, é muito complicado falar sobre maiorias e minorias entre os povos indígenas, né? Porque eles já são uma minoria, pelo menos em visibilidade, é tudo muito raso. As pesquisas, na verdade, têm um caminho muito eurocêntrico sobre o assunto, então a gente deve tomar cuidado com o que a gente fala, o que a gente pensa sobre esses assuntos. Mas, enfim, afinal, como funcionava... eu vou dar de exemplo o povo Tupi-Guarani, a princípio, que eu acho que é o mais famoso, né? Pelo menos o menos excluído, talvez, seja melhor falar assim. Enfim, eles, geograficamente, como tudo teria acontecido. A teoria mais aceita é que o ser humano, ele atravessou um caminho chamado Estreito de Bering. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver o Estreito de Bering e tal, estudar sobre, mas, resumidamente, é um evento climático que acontece de muito em muito tempo, e ele liga, no mapa mundi, dá para ver que ele liga a Rússia aos Estados Unidos, através do Alasca. E aí, esse oceano que fica entre a Rússia e as Américas, a América do Norte, no caso, ele se congela durante um período de tempo, numa distância de 85 quilômetros de oceano congelado, e assim os seres humanos teriam chegado até o continente americano. Por que eu estou falando sobre isso? É bom lembrar, a gente vai ver que tem muitas coisas características nos deuses deles, no panteão de deuses dos Tupi-Guarani, que são muito semelhantes a povos até dos países frios mesmo. Então, por isso eu disse que não tem como falar sobre religião sem falar de geografia, que as duas se acompanham. Enfim, partindo então para a parte teológica, digamos assim, do assunto, vale lembrar, queria deixar claro que eu tive muitas fontes, ainda tenho acesso a todas elas, mas queria ressaltar que a maioria das informações, as fontes que eu utilizei foram do portal Amazônia, achei adequado, já que é sobre os indígenas, e o Brasil Escola também, acho fontes um pouco confiáveis, pelo que me parece. Enfim, no panteão Tupi-Guarani, a gente tem, diferente dos Yanomami, por exemplo, que é o Omama, a gente tem Tupã. Tupã, que é a divindade do trovão, é o deus do trovão e, ao mesmo tempo, o rei dos deuses. Ele é muito semelhante, se a gente, como eu disse, a gente vai ver muita semelhança com outras crenças primitivas também. Ele tem muita semelhança com o próprio Zeus, do panteão de deuses gregos, né? Da mitologia grega. Ele, no caso, segundo um dos mitos, eles chamam assim de mitos, né? Os estudiosos chamam de mitos, pelo menos. Existe o mito de Tupã, onde ele teria descido no meio de um furacão cheio de trovões, sempre muito representado por tempestades e tudo mais. E nisso ele teria criado todo mundo, inclusive o Sol e a Lua, que são seus filhos. Seu filho Deus Sol, que é o Guaraci, inclusive o nome típico brasileiro, né, o Guaraci. Acho que todo mundo conhece um seu Guaraci por aí. Enfim,
e a sua irmã Lua, filha de Tupã, que era Jaci. Essas três entidades são as três mais famosas do panteão. Eles sempre celebraram com ritos, como foi falado, cânticos, danças, uso, como eu disse, algumas têm o uso da ayahuasca, que é eles fazem um chá enteógeno, né, e tudo mais, como eu já falei. A gente tem algumas tribos que fazem uso do rapé, que é uma medicina sagrada ancestral indígena para eles, né, que se constitui em um pozinho muito fininho, que é inalado, feito com tabaco, com cascas de árvore e tudo mais. Tudo isso sempre muito interligado à espiritualidade deles. É muito impressionante que não se vê vícios dentro de, apesar de serem substância, existem pessoas que consideram drogas e tudo mais, mas não se vê o apoio de uso cotidiano, sempre ritualístico, sempre nos seus ritos. Isso é uma coisa muito bonita do meu ponto de vista. E eu separei algumas outras divindades que têm algumas curiosidades interessantes também para a gente estar somando aí para o conteúdo. O que acontece? A gente tem um deus chamado Ayangá, que no caso é deus em uma das crenças, né, ele tem esse nome. Com a Bianca, ela vai acabar mencionando outro nome, porque, como eu disse, a gente tem que sempre lembrar que cada povo tem uma religião e até hoje, infelizmente, é um conteúdo muito fechado. Mas, enfim, Anhangá seria o deus do submundo e deus dos mortos, né? Então, os colonizadores usaram muito a imagem dessa divindade para poder demonizar a religião dos nossos ancestrais indígenas, né? A gente teve outra que sofreu sincretismo religioso também, que foi Seuci, que era a deusa protetora das lavouras e moradias. Ela foi associada à Virgem Maria pelos colonizadores. E eu trouxe duas coisas que eu achei muito interessantes, cara. Eu não sei de que estado cada um está me ouvindo, mas enfim, eu sou do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos quando eu era criança, eu tive muito acesso ao folclore brasileiro. E aí no folclore brasileiro, sempre existiram duas imagens muito interessantes para mim. Eu nunca soube de onde elas tinham vindo. E hoje não. Depois que eu comecei a pesquisar, eu acabei descobrindo e hoje eu sei, né? Enfim, queria compartilhar isso com vocês. Todo mundo já deve ter ouvido a sereia Yara, né? A sereia Yara, do nosso folclore, ela é representada exatamente como os tupis acreditavam nela. Ela era uma das divindades dos Tupi-Guaranis, uma sereia que cantava e encantava os barqueiros e arrastava eles para o fundo do mar. A gente também tem, por exemplo, os caiporas, né? Na mitologia não, no folclore, o caipora é um ser só, né? Ele é um homem. Já no panteão, eles são muitos, eles são vários, são muitas pessoas que são protetores da mata, na verdade, né? São os deuses protetores da mata, eles são representados por meninos, têm cabelo de fogo, e o mais importante, tem os pés virados para trás. Acho que isso é o mais característico deles, todo mundo já deve ter ouvido falar também. Enfim, então, assim, é muito interessante perceber, cara, que existem coisas que são arrastadas até hoje. Por exemplo, a gente tem religiões até hoje que tiram muita coisa, muita informação, né, dos índios, dos ancestrais. Por exemplo, a Umbanda, ela tem a vertente dos caboclos, que eram todos índios. E mesmo assim, mesmo com essa relevância toda, até dentro do próprio folclore, a gente não tem muita informação sobre eles. Esse é o mais importante de trabalhar a alteridade. O que eu queria deixar, agradeço a oportunidade e vou estar passando para a Bianca para ela poder estar desenvolvendo um pouquinho mais a alteridade com vocês. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Agora pode passar o slide para frente. Quando a gente vai falar sobre as religiões indígenas, muitas vezes a gente trata como se fosse fantasia,
a gente não dá o devido respeito nem a devida importância para essas crenças. Muito diferente do tratamento que a gente dá para outras religiões que são reconhecidas como o cristianismo. Isso se deve a um processo histórico de colonização que aconteceu aqui no Brasil pelos europeus, que foi um processo que envolveu muita violência, e os povos originários eles tentavam resistir ao processo de catequização, evangelização, eles tentavam preservar as crenças deles. A religião dos europeus ela entrava em conflito com a religião dos povos indígenas. Por exemplo, a água do batismo, a água batismal, que os europeus católicos, para eles era muito importante, para os indígenas era visto como símbolo de morte. Então, naquela época, eles não queriam saber de batismo, não, e os jesuítas queriam batizar eles. Como tinha essa resistência, e a Igreja Católica ela tentava quebrar isso, eles deram despertos para cima dos indígenas, misturando as crenças dos católicos com as crenças dos povos originários. Por exemplo, eles negociando os elementos das crenças indígenas, fazendo associações, eles pegaram Tupã, que era o deus supremo para os indígenas, e compararam com o deus cristão. E também pegaram Jurupari, que é o deus justiceiro, e compararam com os demônios. Também tem um outro exemplo de algo que não existia para os indígenas, que era a figura dos anjos. Não existia anjos para os indígenas. Aí os jesuítas foram lá e, para poder criar esse símbolo para eles, inventaram que era um pajé com asas, que é Caraí-bebê. Criou uma nova palavra na língua dos indígenas, porque aquilo não existia antes, e introduziram isso com a crença católica, né? Misturando ali. Os jesuítas eles estavam sempre desmerecendo os pajés e tentando tirar a credibilidade deles. Porque para eles, né, só eles estavam certos, os pajés ali tinha que perder o respeito da comunidade para poder todo mundo acreditar no que eles estavam falando. Para os europeus, não importava conhecer a cultura indígena, nem tratar ela como algo único e diferente, não. Tudo que eles queriam era impor a cultura e a religião deles, que eles consideravam ser a única certa, né? E até hoje, a nossa sociedade ela sofre a influência desse pensamento etnocêntrico, e a gente ainda tem muita dificuldade em tratar as religiões indígenas com respeito. O conceito de alteridade é muito importante nesse sentido, porque a gente não precisa tentar igualar a religião indígena com nenhuma outra religião da nossa sociedade. A gente precisa reconhecer as nossas diferenças e lidar com elas, conviver com elas, sem que nenhuma crença, nenhum povo perca a sua autonomia, a sua identidade, a sua dignidade e o seu valor. É isso. Obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Elisete Lopes. Pode prosseguir. Meu nome é Elisete Lopes, estou no grupo com a Paula, o Paulo e a Bianca. A gente falou um pouquinho sobre religiões indígenas brasileiras e a alteridade. Agora eu quero pegar alguns pontos, né, os pontos mais importantes, e passar aqui para todos vocês. Todo mundo está conseguindo me ouvir bacana? Vamos lá. As religiões indígenas brasileiras são formadas por diversos povos, aproximadamente cerca de 1.693.535 pessoas indígenas. Pesquisas apontam que a maior tribo por nome Ticuná, aberta na Amazônia, mas podemos citar muitas tribos, como os Guarani, Caxinauá e os Tupis. Se eu pronunciei errado, me perdoe, amigos. Eu vou falar um pouquinho sobre a ausência de alteridade. É crucial entender o processo. A alteridade pressupõe um reconhecimento do outro como diferente, com sua própria cultura, valores, crenças, merecendo o respeito. No caso, os jesuítas, eles não fizeram isso.
os jesuítas, eles não demonstraram respeito, chegaram querendo mudar os costumes e crenças através da catequização que já foi citada e explicada acima pela Bianca, e da criação de aldeamentos. Eles queriam converter o povo ao cristianismo. Como foi falado, para eles não importava o que os indígenas praticavam, como eram os ritos, a cultura, no que eles acreditavam. Eles queriam trazer a própria cultura para os indígenas. A resistência foi grande, os indígenas resistiam à pressão dos jesuítas, eles não queriam mudar seus costumes, hábito e crença. Um dos ideais dos jesuítas eram também mudar, substituir a música indígena pela cristã, ou seja, eles queriam pegar os seus costumes, os seus hábitos e colocar ali dos indígenas. O etnocentrismo, que é a tendência de julgar outras culturas a partir dos valores e padrões da própria cultura, considerando superior. Ou seja, eles chegaram em um ambiente onde já estava ali, eles já tinham seus costumes, os seus padrões, eles já tinham ali os seus deuses, eles já tinham em que acreditar e como praticar, como colocar em prática o que eles acreditavam. Os jesuítas chegaram e não respeitaram ali o momento, o pensamento deles. E podemos citar também exemplo do nosso dia a dia, a falta de respeito com o próximo, com sua crença, seu pensamento, seus ideais e sua posição. Até mesmo entre as tribos indígenas, entre os povos, existe diferença, não são todos iguais, ou até mesmo não se tem a mesma cultura, ou seja, são muitos povos indígenas. Não queremos dizer que os indígenas têm uma cultura em si, são muitos povos e por isso são muitas culturas, ou seja, até entre eles mesmos eles se tornam diferentes. Um exemplo é uma tribo cultuar a Deus, fazer adorações a Deus, e a outra tribo já não praticar o mesmo. Ou seja, alguns podem praticar, podem ter conhecimento, podem ter o Deus do Sol, que já foi citado, que é Guaraci, o Deus da Lua, que é Jaci, a deusa da floresta, para eles também é muito importante, que é a Aquã. Esses são alguns deuses que eles acreditam e fazem seus rituais. E com isso, o nosso grupo, ele chegou a uma conclusão, que é impossível uma cultura ser igual a outra, um povo ser e praticar a mesma coisa. Devemos dar a importância do reconhecimento e do respeito à diversidade cultural, como um pilar fundamental para a convivência pacífica e o respeito entre as diferentes sociedades. Ou seja, tanto nós, eu sou cristã, né? Não tem como eu chegar em uma aldeia e querer mudar o hábito deles, o costume, a tradição. Não tem como eu chegar lá e fazer isso, porque quando eu chego no local, eu tenho que respeitar a ideia do meu próximo, eu tenho que ouvir primeiro para depois eu falar. Bom, assim eu trago o meu pensamento, né? Nesse momento eu já não coloco mais, não estou expondo o meu grupo, né? A conclusão do grupo inteiro. Eu penso assim, não somente na área indígena, mas no nosso mundo, né? É como aquele ditado diz, religião e política não tem como se discutir, porque se tiver 100 pessoas, são 100 pensamentos diferentes, é impossível todos ter pensamentos iguais. Então, por isso, o nosso grupo, ele conclui que não tem como, né, sermos iguais, ou seja, devemos respeitar a cultura do nosso próximo, as ideias, os costumes, o jeito, a forma de ser, de falar, de vestir, né, porque eles também se vestem diferente de nós, alguns deles, né, porque aqui onde eu moro, né, eu conheço pessoas indígenas na qual congregam juntamente comigo na minha igreja, tem os mesmos costumes que eu, mas a sua família, a família da pessoa indígena que congrega comigo já não é mais, não tem o mesmo costume, já tem o costume, a tradição da sua aldeia, mas mesmo assim é respeitado como ser humano, como um pensamento que ele tem. Não tem como eu chegar a impor algo sobre uma pessoa. Então, por isso, nós concluímos que devemos ter respeito com cada ser em si. Perfeito. Pessoal, vocês ainda têm mais 5 minutos, se vocês quiserem, alguém quiser fazer mais alguma
colocação. É isso mesmo que vocês têm. A gente pode encerrar essa parte. O Paulo balançou a cabeça, a Paula fez um positivo. E aí, Bianca? Sim, Elisete? Tudo ok, professor? Beleza, pessoal, vou tirar a apresentação aqui. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação de vocês. Segundamente, quero ver se a Paula está bem. Você está com febre? Está com a mão assim na cabeça? Peguei febre de ansiedade. Eu tô pegando fogo. Imagina, vocês representaram muito bem aí a matriz, conversaram bem. Agora, deixa eu só ver aqui se de repente foi para outro lugar. Não, não foi. Os demais alunos têm alguma pergunta que querem fazer para os colegas, para o grupo? Podem fazer aqui no chat mesmo, para ser mais objetivo possível, tá? Para a gente ser mais célere. Enquanto o pessoal vai se manifestando, eu estou com os slides de vocês e ouvi vocês. Eu entendi que vocês fizeram uma boa explanação sobre essa diversidade, né, cultural, religiosa, que é a matriz indígena. Roberto está só parabenizando, legal. Gostei da pesquisa que vocês fizeram. Jonathan fazendo uma consideração aqui. Rapé não se inala, é soprado. Eu acho que você está querendo dizer que ele não é a pessoa que inala, tipo assim, né? Mas ele é soprado no nariz da outra pessoa. É isso, Jonathan? Pode falar, Paulo. Eu entendo, Jonathan. Realmente, as tribos indígenas têm o costume de usar um instrumento chamado curipe para poder soprar o rapé na narina do companheiro. Porém, o rapé foi para a Europa, o tepi. O curipe é o autoaplicador, desculpa, perdão. O rapé, depois que os colonizadores vieram, ele foi para a Europa e passou a ser comercializado. E as pessoas normais, a nossa sociedade, faz uso do rapé de forma recreativa. Então, realmente é um pozinho que se pega e se inala mesmo. Enfim, obrigado. Legal, pessoal, parabenizando. Elisete ia falar alguma coisa? Cortei? Não, professor, tá ok. Beleza. Então, achei bacana pra caramba, né? Senti falta um pouquinho ali no finalzinho das fontes, das referências de vocês. Depois, se vocês puderem... Pode falar, Bianca. Pode terminar, professor. Tá. Não, depois vocês puderem... É que assim, né? Como eu ia dizer, era legal a gente transformar isso depois num artigo e tal. Tem revista para publicar e a gente tem espaço, tá? Se vocês toparem, acho que era massa demais. Então, era para dizer isso, né, que eu senti falta depois nós vocês só mostrarem ele mais ou menos quais foram as fontes que vocês consultaram, enfim, sei que o Paulo, ele falou que foi várias fontes, mencionou algumas, mas era legal a gente mostrar pelo menos para os colegas depois. Então, a gente deixa essa parte de mostrar as fontes daí já para o artigo final, tá bom? Pode falar, Bianca. Eu só queria fazer um comentário sobre algo que eu descobri com essa pesquisa que antes eu não sabia. Essas associações que os jesuítas fizeram, misturando a religião católica com a religião dos povos originários, eu não conhecia. Eu achei muito interessante a malandragem dos jesuítas na hora de tentar catequizar os indígenas, fazendo, como eles, tudo era novo, né, os indígenas ali, eles não conheciam, né, a religião católica, então, para ficar mais fácil deles entender, os jesuítas foi lá, pegou os elementos que eles já acreditavam e colocou ali, tipo, ó, imagina um pajé voando, assim, com asa, é anjo.
anjo protetor ali. Aí já inventou ali a palavra para eles acreditarem, né? Eu achei isso interessante, algo que eu nunca tinha visto antes. Malandramente, ele aculturou, né, a mensagem dele para tentar buscar esse ponto de apoio na religião do outro. Eu vim da teologia, então existem algumas abordagens que vão tentar enxergar dessa forma. No entanto, existem formas e formas de utilizar essa perspectiva, né? Uma delas é entender que, vou usar um exemplo qualquer, a minha religião A entende que o mundo foi criado por uma entidade, essa entidade criou tudo, tá? A minha religião entende isso. Minha religião também entende que existem duas outras entidades em paralelo. Ok. Aí eu tento enxergar isso na religião do outro. Isso não é alteridade, né? Isso é eu tentar espelhar a minha no outro, mas assim, como eu disse, abordagens e abordagens. Eu posso fazer isso no sentido de tentar que haja uma união, um tipo de entrosamento, ou para dizer, a sua também é a minha, mas a minha está mais certa que a sua, entendeu? Você está certo, mas não tão certo. Ou tipo assim, você tem quase, digamos, na perspectiva jesuítica e até no metodismo missionário contemporâneo, tem uma perspectiva assim. O Espírito Santo já está lá. Ele já foi. Você tem que descobrir o que ele mostrou para essa cultura. E daí, você vai lá e pega o que ele mostrou e amplia essa revelação, digamos assim. O que vocês têm é a revelação do Antigo Testamento. Olha, agora vocês precisam dessa nova revelação, entendeu? Não sei se com uma, entre aspas, boa intenção de complementaridade, mas também tem aquelas outras coisas que eu falei sobre mercado religioso, sobre concorrência religiosa, né? Olha, até aqui vocês foram bem, mas você precisa agora migrar daqui para cá para que você esteja completo, né? Aí é que há uma complexidade na relação, nesse diálogo interfé, interreligioso, que é essa complexidade. Pode falar, Bianca. Eu lembrei de outra coisa, né? Que a religião, além da catequização, assim, porque os jesuítas, né, como pessoas religiosas, eles acreditavam mesmo que almas precisavam ser salvas, né? Mas tem uma outra parte mais obscura que é a dominação por meio da religião, né? E os povos europeus, com o seu pensamento etnocêntrico, eles achavam que os povos originários e os outros povos que não eram da religião deles, os outros países do mundo que tinha gente, mas para eles não era gente, eles achavam que o povo era sem alma, né? Eram como se fossem animais que precisavam de adestramento. E esse adestramento se revelou por meio da escravidão, né? Então foi só mais uma forma de tentar manter aquele povo cativo, né? Mais uma forma de tentar evitar a rebelião. A religião ela vai sendo usada para domesticar esse indígena. Pessoal, gostei bastante da apresentação de vocês. Eu senti falta de alguns pontos, né? Aí não sei se vocês chegaram a abordar, vou deixar depois aberto para vocês. Vocês querem desenvolver isso à parte, né? Acho que era legal colocar num texto final, que é, digamos assim, como ou se eu perdi, vocês já me mostram agora. Dentro da cultura, ou da religião, ou do xamanismo, ou a figura do xamã, etc., como é que funciona a questão do conceito da alteridade, como é que tem, entendeu? Eu senti falta um pouco disso. Assim, eu entendi que depois, no final, vocês mostraram a necessidade da prática da alteridade para com essas religiões.
não é uma religião só, são muitos povos, não dá para homogeneizar todo mundo, né, essa diversidade, etc. Eu achei legal a aplicação que vocês fizeram no final, mas eu senti falta, aí eu estava até vendo nas anotações que eu fiz anteriormente, né, nos apontamentos, se eu tinha pedido, às vezes não pedi, né, justamente esse ponto de contato dentro da religião ou da cultura indígena. Vocês conseguiram enxergar como funciona a alteridade de ser humano, para com a natureza, para com os animais, etc. Vocês conseguiram anotar isso? Conseguiram perceber ou não foi um ponto de observação? Aí qualquer um de vocês pode responder. Eu acho que eu posso falar, né, pelo grupo. Eu acho que a gente a gente acabou generalizando a alteridade do lado de fora, da alteridade do povo que não é indígena com o povo indígena, e não do ponto de vista do pessoal indígena com os outros povos. Eu não peguei esse ponto, não. Legal, mais alguém? Pode falar, Paula. Posso estar enganada porque eu dei uma resumida, mas literalmente eu posso estar muito enganada, posso falar abobrinha aqui, mas eu acho que é um achamento meu, Paulo Pantini, que a alteridade dos indígenas é mais envolvendo a natureza. Não sei se isso faz sentido, mas tipo assim, eles entende? Eles tratam as plantas, os rios, tudo de uma forma muito, entendeu? É isso. Se não ouvir. Paulo, antes de eu dar minha fala. Professor, o que acontece? Como eu disse no início da apresentação, são informações que, apesar de não serem guardadas por ninguém, não tem alcance nenhum. A gente tem muita pouca informação sobre os povos indígenas. Eu, por exemplo, sou carioca, da Gema, moro no Rio de Janeiro, e descobri que no Maracanã, é um trem de distância da minha casa, no Maracanã existe, do lado do estádio Maracanã, um prédio abandonado onde reside um professor indígena. E mesmo assim o cara não tem turma, o cara não é contratado. Simplesmente, às vezes, parece que é simplesmente porque o cara é um índio, pô. Entende? A gente, infelizmente, é, é obrigado a tratar a vida do índio como uma vida mitológica mesmo, como uma coisa banal, entende? Uma coisa do passado, uma coisa primitiva. É isso que sempre é ensinado para a gente sobre os índios. E no fim, acaba que a religião deles entra nessa guerra aí e fica para trás, porque quem é o detentor da história é quem vence a guerra. E quem venceu a guerra, infelizmente, foi a Europa. Então, a maior parte dos pontos de vista que a gente tem são eurocentristas. Eu, por exemplo, falei dos Yanomami, desse povo carioca aqui do Rio de Janeiro, onde, como eu disse, são muitas fontes, vários atores, escritores, narradores da época, afirmaram que eles cometiam antropofagismo. Agora, eu não vi nenhum documento de nenhum indígena falando sobre o tema. Entende? Não tem. É impressionante, isso é frustrante. Você está fazendo uma pesquisa sobre um assunto que não tem como você pesquisar. Entende? Mas é isso, obrigado. Legal. O que eu estava procurando é mais aproximado do que a Paula falou. É justamente essa percepção do tudo em todos, entendeu? De ser essa energia fluida, que da mesma forma como o ser humano é importante, também o ser não humano, né? Os animais, as plantas, os demais outras formas de vida, e isso daí é mais próximo do que eu estava procurando, entendeu? Essa relação de importância, relação de respeito, alteridade, digamos assim, mais cósmica, por assim dizer, entende? Essa extensão da vida para pessoas, para comunidades humanas e não humanas, né? Outro ponto que seria interessante tocar, e depois falando ainda em religião,
é sobre alteridade com o pós-morte, digamos assim. Como é que eles fazem isso? Né? Conversam com os ancestrais, a essa mediação entre os mundos através da pessoa do xamã, nessa permanência, né, reconstrução identitária, e assim, era bem nessa pegada da Paula que eu estava procurando, entendeu? Então, de repente, eu tenho algumas indicações depois de material para vocês. Sei que realmente, eu entendo totalmente a frustração, Paulo, que é aquilo que eu falei, a gente tem pouca pesquisa necessariamente, né, específica dentro disso, mas eu depois falei, esperei. E se eles que os outros grupos não entendam isso como uma possibilidade, né? Eu falei assim, beleza, e se não der certo, e se o pessoal chegar na hora e falar assim, professor, para mim não vai dar, que bom que vocês toparam, que bom que vocês chegaram até o fim, bom que vocês seguraram aí, gostei demais, gostei da participação de todos. A Elisete, né, que está vencendo aí uma situação complexa, né, a cirurgia, né, Elisete, mas veio aqui com a gente. O Jonathan, nós temos índios indo para o exterior, além de andarem por todo o Brasil vivendo a alteridade. Também, Bianca, podemos pesquisar e acrescentar isso. Eu mando para vocês também os apontamentos que eu fiz. A Paula, você ergueu a mão? Eu ia só concluir o negócio dos índios da alteridade. E foi explicado também que esse respeito que eles têm pela natureza, enfim, é porque eles veem todas essas coisas como espíritos. Era só isso. Exatamente. Aí sai um pouco daquele dualismo de material, espiritual, sagrado, profano, né? É como se tudo fosse sagrado, né? Paulo. Eu queria fazer um. Porque, como eu disse, são muitas religiões muito diferentes, né? Mas já que a gente está focando nesse aspecto mais xamânico que o senhor gostou, tem um filme que mostra claramente como funciona o xamanismo, que é o famoso Irmão Urso, né? Filme maravilhoso, inclusive, super indico para quem se interessa sobre xamanismo, é um ótimo filme. E a alteridade que eles têm, no caso, os xamãs, né? Uma das religiões mais antigas do mundo, inclusive, junto com o hinduísmo, do povo védico e tudo mais, eles acreditam em espíritos ancestrais, né? Como guias, como pessoas que vêm para dar conselhos para eles. Existe toda uma hierarquia. Por exemplo, como se decide quem vai ser o próximo xamã? O próximo xamã, ele, na verdade, hoje a gente chamaria de sorte, para quem não é da religião é sorte, mas existe todo um esquema de totens. O filme até mostra isso. Então, você, jovem, já ganha um totem que é direcionado a um cargo religioso dentro da sua tribo, da sua aldeia. Então, você vai crescendo com essa experiência. Ou você ganha um totem, da sabedoria. Então, você vai ter que ser o professor das criancinhas. Você ganha um totem de guerreiro. E o que são os totens? Símbolos de animais esculpidos em rocha ou então em madeira, que eram distribuídos entre os xamãs para eles poderem ver qual animal eles têm afinidade na natureza. Por exemplo, meu totem é um leão, então eu sou um caçador. Meu totem é um urso, então é qualquer coisa que se imagine, entende? E assim se dividia a hierarquia entre quem trabalhava com o mundo espiritual e quem trabalhava literalmente com o trabalho braçal. Era extremamente religioso, tudo muito religioso, como eu disse, sempre girando em torno do panteão de deuses deles, em tudo que eles acreditavam. Um povo que é muito famoso pelo xamanismo é o povo que viveu onde fica a aurora boreal, né? Eles acreditam, e muitos xamãs acreditam até hoje que a aurora boreal, que é um evento climático, né? É uma manifestação espiritual dos ancestrais deles. Então, tipo assim, a alteridade deles
a gente vê desde a vida deles que eles tratam os animais como iguais, literalmente, os animais como iguais. As plantas eu nunca notei muito, não. Mas os animais, sem dúvidas, eles têm o maior respeito pelo mundo animal, sim. Até reconsideram que na próxima vida eles podem voltar como algum tipo de animal e tudo mais, mas do mais é isso que eu entendo. Obrigado. Bom demais, pessoal. Eu vi até que a Bianca tá com filtro de sonhos ali, parece. Tô vendo a sombra dele. Olha lá. Pessoal, eu acho que assim, vale muito vocês transformarem isso ali num artigo, aí vocês foquem assim, que o artigo ele vai ter uma média de. Depois vou passar o dizer, a dimensão mesmo da revista nossa, né, da instituição, mas foquem aí que vocês vão ter espaço, entendeu? Para escrever, para desenvolver. Se pensarem, digamos, em uma problemática, sei lá, um caso, para mostrar isso, acho que foi o Paulo que falou sobre a festa da menina moça, né? Ah, não, foi a Paula. Então, e Paula, relaxa, fia. Fica doente, não, mas de boa. Calma. Depois toma um dipirona ou medicina natural, que falando que a gente está em indígenas, para você melhorar aí, fica tranquilo, tá? Bianca, acho que as plantas se revelam naquelas que são consideradas curativas também na história, como Guaraná, Açaí. O Jonathan também tem algo a contribuir, plantas se puder. Espera só um pouquinho, Jonathan. Antes do Jonathan falar, de repente, se vocês acharem que caberia, né, explorar um pouco mais como vai a alteridade, porque, em tese, a gente pode imaginar que religiões indígenas são um pouco mais patriarcais, mas existe um movimento indígena, um movimento feminino, né, não feminista necessariamente, mas feminino dentro das comunidades indígenas, pensando as mulheres e tal, talvez olhar a alteridade a partir da festa da menina moça, talvez, né, não sei. Depois dá para explorar mais isso. Jonathan, tá aí? Ah, tá aí. Oi, boa noite. Não, professor, eu estava dizendo ali no texto que eu poderia contribuir para essa pesquisa deles, se eles se sentirem, precisarem de ajuda, enfim, sabe? Mas eu acho que vale. Se precisar de ajuda, pode contar comigo, tá? E de antemão aí, cara, parabéns a todos, ficou perfeito para mim, na minha opinião, tá? Deixa eu até ver aqui, peraí. Deixa eu ver. Revista. A gente está finalizando, tá, pessoal? Muito obrigado aí a todos que participaram. Gostei demais. O que vocês acharam? Vocês gostaram da experiência de falar e expor, conversar com a galera? Sim, foi uma experiência bem interessante, né? É até um treinamento, né? Porque como eu mesmo vou ser professor, o pessoal aqui também, acho que a maioria vai ser professor, a gente vai ter sempre que estar explicando, sempre vai ter que estar conversando, né, com nossos alunos, com a sociedade em geral, né? Porque a gente não pode se omitir. Eu acho que foi uma experiência muito boa, pretendo ter mais experiências como essa, né? Para desenvolver, né? E eu agradeço muito a oportunidade, gostei do trabalho, gostei da pesquisa e vou continuar pesquisando, né, para completar ela. Mas é isso, eu gostei bastante. Bom demais. Paulo e depois Paula. Olha, professor, eu gostei de fazer o trabalho, a equipe foi maravilhosa, agradeço muito a compreensão de todo mundo comigo também, mas eu não gostei muito do tema pela questão da frustração, de não ter. Sinceramente, é muito frustrante ficar horas e horas pesquisando e você achar jornalista falando uma coisa, a gente sabe que jornalista nem sempre fala a verdade, e ninguém tava lá para ver, aí tu vai ler um livro, aí, pô, achei um livro para me referenciar. Quem foi que escreveu o livro? Pô, foi um holandês. Pô, aí entendeu? É sempre
coisa muito vaga e como o Jonathan mesmo disse no chat, os índios vivem entre nós, eles vivem entre nós, a gente não sabe nada. Como é que pode isso, cara? Isso não é falado, nunca foi falado pra mim, pelo menos. Pra mim, índio sempre viveu na selva, entende? Aqui no Rio de Janeiro é ensinado assim. E é muito trágico, muito frustrante mesmo. A palavra é frustração de eu queria poder ter mais coisa pra pesquisar, mais informação para falar, um assunto mais polêmico, sei lá, alguma coisa, entendeu assim? Mas tirando isso, Desculpa me intrometer aí, Paulo, tem muita coisa que dá para falar. A gente poderia ficar aqui até amanhã falando sobre essas questões dos índios, né? Como eu falei ali, os nossos índios aqui, por exemplo, a tribo Yawanawá, lá do Acre, eles viajam o Brasil inteiro e o mundo inteiro levando essa filosofia, essa cultura de amor, de alteridade, porque eles praticam isso, eles vivem isso na íntegra, não só com as plantas, mas com todos os seres vivos, né? Que eles entendem bem como a colega falou ali, que tudo tem um microespírito, né? Tudo tem um devas, ou seja, tudo é vivo, né? Tudo vem da centelha divina. Então eles entendem isso como uma extensão deles, né? E eles praticam isso. Só para você ter uma ideia, existe um índio que se chama Matsini, ele tinha 25 anos na época que eu conheci ele, e ele já tinha uma sabedoria inigualável com 25 anos. E ele estava estudando para ser pajé, desde aquela época. E ele me contou um breve relato de que para ele chegar ao ponto onde ele estava, ele teve que passar uma experiência de 1 ano enterrado na selva, sem ver ninguém, apenas comendo peixe e tomando ayahuasca e água todos os dias, para ele atingir um nível de expansão de consciência, para ele poder levar esse ensinamento adiante. Para te ver o quanto eles realmente vivem essa alteridade, porque eles se preparam para levar esse conhecimento para atender a tribo deles e o mundo inteiro, com os irmãos que eles chamam, né? show, valeu, obrigado, Jonathan, por acrescentar aí. Vou entrar em contato com as meninas para a gente ver a melhor forma dessa pesquisa aí, cara. Aí a gente soma forças aí e vê o que a gente pode fazer. O que eu consultei aqui, dá para fazer em até 6 autores. Se fechar aí, ó, Paula, Paulo, Bianca, Elisete, já dá 5. Se o Jonathan entrar para o jogo, dá... Não, pera. Paula, Paulo, Bianca, Elisete e o Jonathan já dá 5. Se vocês quiserem que eu entre para aprofundar ou fazer qualquer coisa, eu entro, dá 6. Se não, fecha só vocês e tá bom demais. Gente, olha só, Paula, eu também posso contribuir bastante nessa questão com as próprias experiências, porque eu também trabalho com o xamanismo, né? Dentro das minhas terapias, eu faço imersões e rituais com a ayahuasca, com rapé, com todas as plantas de poder. Eu também tenho alguma coisa assim a contribuir se a gente for fazer alguma vivência, alguma coisa nesse sentido também, sabe? Então, estou à disposição. massa. Paula e depois Elisete, para a gente ir finalizando. Chegou a minha vez! Até que fim, né? Bom, eu ia concluir com alguns assuntos que, na minha opinião, são interessantes, mas antes de qualquer coisa, obrigada, Jonathan. Eu acho que eu falo em nome do... Não, eu deveria consultar primeiro o grupo, mas eu adoraria essa ajuda, principalmente do professor. Mas, voltando ao assunto, um assunto interessante sobre os índios que eu vi recentemente, enquanto pesquisava, é que um grupo indígena que nunca tinha sido visto assim por nós, pessoas fora da mata, foi a primeira vez. Eles ainda não tinham tido nenhum contato com as pessoas por fora. Eu achei isso muito interessante. Eles são extremamente do mato. Achei muito legal. E o motivo da minha febre aqui não é só o trabalho, não. Tô doente aí há uns 2 meses já. Menina, toma cuidado. Se tá dando febre, tem que dar uma consultada aí, cara. Elisete. Bom, professor, só quero agradecer mesmo, né, pela oportunidade, pelo aprendizado. Aprendi muita coisa mesmo.
tenho muito contato com pessoas indígenas aqui, mas quando a gente se aprofunda mais um pouco, a gente aprende mais ainda, né? Então, eu sou muito grata, sou grata ao meu grupo também, né, por todas as palavras de apoio, incentivo, né? Quase que eu não consegui estar aqui hoje devido ao meu avô, mas graças a Deus tá dando tudo certo, então tirei um tempinho aqui para estar com vocês. Então, só tenho a agradecer mesmo, agradeço, né, ao Jonathan pela ajuda, já se colocou aí para estar ajudando a gente, o senhor também, professor. Quero agradecer os demais que estão até aqui, até o final, né? Espero que cada um de vocês tenha conseguido aprender um pouquinho, tá bom? Que a gente tenha conseguido explicar um pouco para vocês. Essas são minhas palavras, sou grata. Bom demais, gente. Eu gosto de ver, assim, essas caras de, sabe, missão cumprida, por mais que o outro tá derramando de febre ali. Mas é bom ver, parece que vocês estão satisfeitos com o que vocês fizeram. Eu acho que isso é mais importante, né? Aprender é sempre bom. Eu acho bom essa mão dupla, né? Eu trouxe inicialmente uma proposta, vocês responderam, e, digamos, no jogo do improviso, quando eu falo sim, é sempre uma possibilidade para algo novo, para uma experiência, para desenvolver uma habilidade, e vocês disseram sim. Excelente, bom demais. Vocês disseram sim até para escrever agora? Então, estou mais dentro ainda, entendeu? Aí vocês fiquem à vontade, tá? Depois eu coloco meu e-mail lá para a gente ir desenvolvendo isso mais formalmente, já em formato de artigo, tal, bonitinho, a gente divide as partes e tal, e aí eu fico, de repente, só revisando para vocês também, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem escrever tudo, tá ótimo. Beleza, pessoal, vou finalizar a gravação aqui, vou só centralizar minha cara. Queria, então, agradecer a todos e todas que participaram aí do Grupo 1, parabéns, parabéns aí pelas pesquisas, pela coragem, parabéns vocês que enfrentaram as dificuldades, alguns quiseram, né, abandonar o barco aí, mas conseguiram vencer as dificuldades, conseguiram vencer as situações, né, o grupo apoiou, gostei bastante desse sentido de pertencimento de grupo de vocês. Vocês mesmos se ajudaram, se protegeram e chegaram até o fim. Parabéns a todos e todas. Se eu pudesse, já passava vocês de ano só com essa apresentação de vocês aí, beleza? Deixa eu finalizar a gravação, lembrando então que o nosso próximo encontro vai ser na quarta, né? Não, na quinta-feira, né? Como de costume, às 20 horas, já com o grupo 2, beleza? Mais ou menos mesmo formato que nós fizemos, mesma exposição, tá? Aí vocês fiquem à vontade. Beleza, pessoal? Então, nesse momento, o grupo não precisa me enviar nada, tá? Assim, tá finalizado, tá? A gente vai desenvolver isso aos pouquinhos aí. Se vocês toparem, nós estamos finalizando junho, acho que até o final do ano a gente termina de escrever, hein? Vocês já têm a pesquisa quase toda feita, eu tenho mais algumas fontes aqui para compartilhar com vocês. Acho que dá para andar. Deixa eu parar a gravação aqui.